Agradecemos muito por estar aqui presente hoje. E nós hoje iremos tratar, para quem não sabe, o tema, que é um projeto, na verdade, Piedade no Falar. Nosso pastor Alain vai fazer isso. E, bom, nós vamos tratar isso. Peço que todos fiquem em silêncio e que nós estejamos prestando bastante atenção. E agora eu vou passar para o louvor, que vai fazer o prelúdio da música Perdoa. Agora eu irei passar para o nosso irmão Nicolas, para ele prosseguir com a liturgia. Boa noite. Vamos baixar nossas cabeças para fazer uma oração, tá? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, viemos aqui, Pai, para te dar graças, para agradecer por estarmos aqui novamente, para aprender mais sobre tua palavra e para louvar o teu santo nome, Jesus. Senhor, venha abençoar, Pai, que o Senhor venha abençoar para que essa palavra que vai ser ministrada posteriormente venha servir para a nossa vida. Tudo que a gente aprender aqui hoje venha ser para mudar a nossa vida. Que a gente venha
colocar o Senhor sempre em primeiro lugar e que nada venha nos atrapalhar. Nós pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João 3, de 31 até o 36. Nós vamos ler todos juntos. João 3, 31 até o 36. Ok? O Filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é eterno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Agora vai vir o louvor. Vai ser passado aqui. Amém. Tá. Agora nós iremos cantar a música Pra Sempre. O universo chora.
Amém. Vamos abaixar nossa cabeça de novo para orarmos, para receber a palavra. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, viemos pedir aqui, Pai, para que essa palavra que vai ser ministrada agora, Pai, venha ser pregada em nossas vidas, venha ser levada para o nosso cotidiano, Pai. Senhor, que o que a gente vem aprender aqui, Pai, venha para mudar, Pai. Para que isso não seja para nós, e sim para o Senhor, meu Deus. Senhor, venha abençoar o nosso pregador, e que ele venha para mudar, para ensinar a gente a como viver, a como aprender, a como viver, Pai. Que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora a palavra fica com o nosso irmão Alan. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo. Eu acredito que vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Sem nenhuma dificuldade. E a minha primeira palavra aqui é de gratidão a Deus pela oportunidade de poder falar a vocês. Também de gratidão à missionária Lindalva, né, pelo bondoso convite que me foi feito. É sempre uma alegria, né, retornar, entre aspas, né, retornar a Tucuruí, né, ter comunhão com essa igreja que é tão amada por mim, né, a igreja de quem eu tenho muita saudade. E o tema que me foi passado e que foi escolhido para nós tratarmos nesta ocasião é a piedade no falar, né? E trata-se de algo que nós precisamos cultivar. E para poder abordar esse tema, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. É um versículo apenas, eu não vou fazer a exposição do versículo, na verdade, eu vou fazer uma série de observações a partir de vários textos da Escritura, mas o texto de Efésios 4, verso 29, vai ser o nosso ponto de partida. Então, eu queria ler com todos vocês, né? Na verdade, eu vou fazer a leitura e peço que vocês acompanhem atentamente. Efésios, capítulo 4, versículo 29, é um versículo bem conhecido. Eu tenho certeza que vocês, nas suas devocionais, nas suas leituras, vocês já se depararam a esse versículo. E o texto ele vai nos dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu vou ler novamente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos agora curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco, que Ele comunique, que Ele grave a sua palavra no nosso coração. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade tão preciosa. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor, em Tua providência, nos proporciona, ó Deus, condições de estarmos reunidos
eu e estes amados irmãos, estes amados adolescentes de Tucuruíra, ainda que virtualmente, ó Deus, mas nós desfrutamos de um vínculo real proporcionado pelo sangue de teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Pai amado, pela oportunidade de poder levar a tua palavra a estes adolescentes e suplico que a bênção do Senhor seja sobre todos nós agora, sobre a minha vida, para que aquilo que eu falar seja de fato a tua vontade, seja de fato aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, e sobre as vidas desses adolescentes, para que, ó Deus, a tua palavra venha a santificá-los, para que a tua palavra venha a moldá-los segundo a imagem do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja também com a liderança dessa igreja, derrama da tua bênção, da tua graça e do teu favor. Nós choramos e te bendizemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu desejo iniciar a minha fala fazendo menção para vocês. Eu não sei, né, se vocês conhecem ou quantos de vocês já conhecem um livro escrito por um pastor chamado Jerry Bridges. O título desse livro em português é Pecados Intocáveis, tá? É esse livrinho aqui. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler, ou pelo menos dar uma olhada nesse livro. A ideia desse livro é bem interessante. Quando esse livro foi publicado em inglês, o título era ligeiramente diferente. O título original do livro seria algo como Pecados Respeitáveis. E não se trata, obviamente, de você ter respeito pelo pecado, ou, digamos, será que existem pecados que sejam respeitáveis, merecedores de respeito? Nós sabemos que não, né? O pecado, na verdade, ele deve ser combatido, ele não deve ser respeitado. Mas a ideia do livro é que existem determinados pecados na igreja que nós somos muito rápidos para punir, nós somos muito rápidos para identificá-los como pecado, nós somos muito rápidos e prontos para apontar esses pecados, enquanto que existem outros pecados que nós respeitamos na prática, ou seja, nós os toleramos, eles permanecem dia após dia conosco e nós não fazemos absolutamente nada. Eles permanecem na nossa vida, eles permanecem individualmente, eles permanecem coletivamente, esses pecados estão presentes e nós fazemos de conta que não há nenhum problema. Pecados como, por exemplo, o egoísmo, né? Pecados como, por exemplo, a indiferença para com as outras pessoas, né? Ele vai listar uma série de pecados que são pecados que nós toleramos, que nós respeitamos, tá? Como a insatisfação, orgulho, descontrole e assim por diante. E ele vai trabalhar como alguns desses pecados, os chamados pecados da fala, ou os pecados da língua. E quando nós pensamos em pecados da língua, nós começamos a pensar em pecados que existem dentro da igreja e que são abundantes nesse sentido, como, por exemplo, a fofoca, né? Nós sabemos que, infelizmente, a nossa dificuldade com a fofoca, com a maledicência, ela é grande. Nós temos uma grande dificuldade com esse tipo de pecado. Só que a fofoca não é o único pecado da língua, ela não é o único pecado da fala. Nós temos coisas como sarcasmo, grosseria, insultos, palavras imorais, palavras obscenas. Então, todos esses pecados são pecados da língua. E nós observamos aqui na palavra de Deus que nós temos o dever de combater essas coisas. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele nos proíbe de que saia de nossa boca qualquer tipo de palavra torpe. E a ideia de torpe aí, o significado dessa palavra, é qualquer coisa que seja vergonhoso. A aplicação dessa palavra não é apenas sobre palavras de baixo calão, não é palavras, os chamados palavrões ou palavras obscenas. Torpe é qualquer coisa da qual você tenha de se envergonhar. Então, nós temos de nos envergonhar, obviamente, de palavrões, nós temos de nos envergonhar, né, de palavras obscenas, temos de nos envergonhar da fofoca, temos de nos envergonhar da grosseria, temos de ter vergonha de sermos sarcásticos com os nossos irmãos.
Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo. E, infelizmente, muitas pessoas, de fato, não dão tanta atenção a essa exortação do apóstolo. E o que prova que muitas vezes nós não damos tanta atenção é que esses pecados eles podem ser encontrados facilmente na nossa vida. Como eu já mencionei, a prática da fofoca, ela é tolerada no meio da igreja. Além disso, infelizmente, palavrões, piadas de duplo sentido, palavras obscenas estão presentes também nas nossas conversações. E às vezes nós tentamos racionalizar esse tipo de coisa dizendo algo como: não, mas essas palavras ou o meu jeito de falar não define quem eu sou, não mostra o que de fato eu tenho no meu coração, quando na verdade mostra. Quando, na verdade, a maneira como nós falamos revela o que nós temos no coração. O que sai pela nossa boca é um indicativo seguro da realidade do coração de cada um de vocês. Você pode lembrar, por exemplo, das palavras de Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, quando Salomão vai dizer o seguinte: olha, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que Salomão está nos dizendo é que tudo que flui, ou tudo aquilo que nós expressamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo tem a sua origem no nosso coração, incluindo as palavras que saem dos nossos lábios, as palavras que nós dizemos quando conversamos uns com os outros, as palavras que nós usamos para responder aos nossos pais, as palavras que nós digitamos em nossas conversas de WhatsApp e em outros aplicativos. Então, de acordo com a sabedoria da palavra de Deus, todas essas coisas, elas fluem do nosso coração. A maneira como você conversa, a maneira como você responde aos teus pais, tudo é uma revelação, tudo revela quem é você de fato. Jesus vai dizer também em Mateus, no capítulo 15, que a loucura, o adultério, não é? As inimizades, as ofensas, todas essas coisas procedem do coração. Então, você, meu caro adolescente, você precisa dar a devida atenção à maneira como você fala, porque a maneira como você fala não vai, digamos, transformar você de crente em descrente, mas, na realidade, a maneira como você fala, a maneira como você usa a tua língua, vai apenas revelar a realidade que já existe no teu coração. Para ficar de modo mais simples, o que você fala não vai transformar você, não é o que você fala que muda o teu coração. Pelo contrário, o que você fala já é um exemplo ou uma prova de como é o teu coração. Se o teu coração for mau, se o teu coração for um coração ímpio, isso vai ser revelado pela maneira como você fala. Mas, por outro lado, se você de fato tiver recebido do Senhor um coração de carne, se de fato o Espírito Santo de Deus tiver trocado o teu coração de pedra por um coração de carne, isso também vai ser expresso pela maneira como você fala com as outras pessoas nos seus mais diversos relacionamentos, com os seus pais, com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, não é? Tudo, toda a realidade de quem é você vai ser expressa, vai ser evidenciada através da maneira como você usa a tua língua. E uma vez que vocês são adolescentes que professam amar a Cristo, que professam servir ao Senhor Jesus Cristo, que professam a fé cristã, eu tenho convicção de que o desejo de vocês, a motivação de vocês, é que o Senhor seja também honrado pela maneira como vocês usam as suas línguas. Então, vocês desejam ser adolescentes piedosos, e essa piedade ela deve ser expressa também na maneira como vocês falam, nas mais diversas situações. E eu desejo, então, dar a vocês algumas definições do que é a piedade, né?
E eu desejo trabalhar o que é a piedade a partir do que o reformador João Calvino escreveu sobre isso. Calvino vai nos dar algumas definições do que é a piedade, que são bem interessantes, e vocês devem perceber como a piedade ela está diretamente relacionada ao nosso coração. Por exemplo, Calvino, ele vai dizer que a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Percebam todas as partes dessa definição dada por Calvino do que é a piedade. Então, eu vou mencionar novamente e vou agora falar com mais calma. Ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai. Então, se você é um jovem piedoso, significa que você ama a Deus, e você o ama como o teu Pai. Só que esse amor, ele não é desacompanhado, ele está acompanhado de outros sentimentos. Além desse amor a Deus como Pai, você também teme a Deus e o reverencia como o teu Senhor. Ele não é apenas o teu Pai, ele não é apenas o teu Salvador, mas ele é o teu Senhor, ele é o dono da tua vida. Significa que você se deleita em submeter quem você é, o que você faz, a maneira como você fala ao senhorio de Deus. Deus é o teu Senhor. Ele é o dono da tua vida, ele é quem comanda tudo aquilo que você é e tudo que você faz e tudo que você diz. Então você ama a Deus como Pai, você o teme e o reverencia como Senhor, você abraça a justiça dele, ou seja, você deseja fazer aquilo que é justo aos olhos do Senhor, e aí você se volta para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que ele vai dizer o que é justo. É na Bíblia que ele vai dizer o que o agrada. E você se deleita nisso, e você quer fazer o que é reto, você quer fazer o que é correto. Então você abraça a justiça dele. No final, você teme ofender a Deus mais do que você teme a morte. A coisa que você tem mais medo não é de morrer, é de ofender a Deus, é de pecar. E não porque você tema as consequências do pecado, ou não porque você tenha medo do castigo que de repente pode vir por conta do pecado, mas você teme ofender a Deus porque a única coisa que você não quer é ofender aquele que você tanto ama como Pai. Uma vez que você o ama como Pai, uma vez que você o deseja, uma vez que você o teme como Senhor, uma vez que você deseja viver de acordo com a justiça dele, a única coisa que você não quer fazer, ou a última coisa que passa pela tua cabeça, é ofender a Deus. E se essa é a tua preocupação como um jovem ou como um adolescente piedoso, então você teme também ofender a Deus com a tua língua, com a maneira como você fala. Em outro lugar, Calvino vai dizer que a piedade é aquela reverência unida ao amor de Deus, ao qual o conhecimento dos seus benefícios induz. Então percebam que Calvino sempre vai falar da piedade como consistindo de alguns elementos básicos, como, por exemplo, reverência e amor. Você ama, mas você também teme. Você ama e você reverencia. E nisso tudo você deseja viver de uma forma que é agradável a Deus. Nesse desejo de viver de modo agradável ao Senhor, você, então, cuida para que a tua fala, para que a tua língua, ela seja um repositório de piedade, daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que edifica, como diz o apóstolo Paulo, que transmite graça às pessoas que ouvem você falar. O que você precisa entender, e eu acredito que já deve ter ficado claro, é que nós temos um dever dado a nós pela palavra do Senhor de não permitirmos que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Em vez disso, o que deve sair da nossa boca é apenas aquilo que edifica as outras pessoas, que transmite graça, não é, a quem nos ouve. Só que nós precisamos entender isso, precisa ficar bem claro para nós. Nós só conseguiremos fazer isso se
a realidade do nosso coração tiver sido mudada por Deus. Isso aparece, por exemplo, aí mesmo em Efésios capítulo 4, eu peço que vocês voltem os seus olhos mais uma vez para o texto, a partir do verso 17, vejam que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar a dinâmica do desvestir-se do velho homem, não é? Você se desveste, não é? Você tira a roupa do velho homem e você se reveste, não é? Você veste, não é? A vestimenta do novo homem criado por Deus segundo Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim, veja a partir do verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A aplicação prática do que Paulo está dizendo aqui e a ligação, né, que nós podemos fazer com o versículo 29, ela é bem fácil de entender. O que Paulo está dizendo é que existe uma forma de falar que é característica do velho homem. Existe uma forma de falar que é característica daqueles, não é, que não conhecem a Deus, daquelas pessoas que estão obscurecidas em seu entendimento, que estão alheias a Deus, que estão distantes dele. E existe outra forma de falar que é própria daqueles que foram criados por Deus segundo a imagem de Jesus Cristo. Existe uma forma de falar que é própria, que é característica de quem nasceu de novo. É interessante vocês observarem que não somente em relação à fala, mas em relação a muitas outras coisas, Paulo vai mostrar que existe uma forma que é a forma dos descrentes e existe outra que é a forma daqueles que foram salvos por Deus. Veja no verso 25. No verso 25, Paulo fala da mentira. Ele vai dizer, olha, então deixando a mentira, cada um fale a verdade. Se você nasceu de novo, então a maneira como você fala é pela verdade, não é pela mentira. Você não é alguém que tem prazer na mentira ou que tem a mentira como um hábito, como um costume, como um comportamento. Se você é um adolescente que vive mentindo, que diz uma mentira atrás da outra, que mente para os pais, que mente para os amigos, que mente para os irmãos, que mente para o pastor, que mente para a conselheira, isso está evidenciando que você nunca se desvestiu do velho homem. Por outro lado, se você é um adolescente que tem prazer na verdade, que é verdadeiro naquilo que diz, então você está evidenciando ter, né, se revestido ou sido revestido, né, com a nova vestimenta, com a vestimenta do novo homem criado por Deus. No verso 26, Paulo fala, né, do dever de irarmos e não pecarmos, de não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Os ímpios é quem deixam o sol se pôr sobre a sua ira, tá? Verso 28, ele vai dizer, olha, aquele que furtava, não furte mais. Furtar, roubar, ser desonesto é próprio dos incrédulos. O que é próprio, não é, de quem se revestiu do novo homem segundo Cristo Jesus? Paulo vai dizer, é o trabalho. É trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom para ter com o que acudir ao necessitado. E aí, isso também se aplica, né, às palavras que saem da nossa boca. A pergunta que eu faço a cada um de vocês é, a maneira como você tem falado, a maneira como você tem se expressado quando, por exemplo, em uma roda de amigos, a maneira como você responde aos teus pais, principalmente quando os teus pais dizem algo que você não gosta, ou quando eles pedem que você faça algo que você não quer fazer,
como você os responde. A maneira como você os responde, tá? Designa o que há no coração de vocês, evidencia, não é? Que tipo de vestimenta vocês estão usando, se as vestes do velho homem ou se as vestes do novo homem. Quais são as piadas que vocês gostam de contar? Quais são as brincadeiras que vocês gostam de dizer uns com os outros? Como é que você costuma falar dos outros adolescentes, principalmente quando eles não estão presentes? Você fala deles bem, né? Você faz boas referências ou você fala mal? Ou você é maledicente, você faz fofoca? Tudo isso revela, tudo isso mostra. Então entendam que esse dever do verso 29, ele só poderá ser cumprido se vocês de fato tiverem nascido de novo. Todo dever que a palavra de Deus coloca diante de nós está fundamentado no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Uma forma como alguns gostam de expressar isso, né, de explicar isso, é dizer que nós temos aí no verso 29 um imperativo, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Outro é, saia da vossa boca apenas aquilo que servir para edificação, tá? E que transmita graça àqueles que ouvem. Você tem esses imperativos. Esses imperativos, eles tendem a estar fundamentados naquilo que é indicativo, ou seja, no que Cristo fez. E a Bíblia mostra isso claramente. Abra sua Bíblia e veja o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Abra lá, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Eu vou mostrar a vocês, meus irmãos, dois aspectos, né, do que Jesus fez por nós, e esses dois aspectos do que Jesus fez, esses dois aspectos da obra de Cristo, eles vão fundamentar a maneira como nós usamos a nossa língua, ou como nós devemos falar. Primeiramente, veja aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. No contexto, Paulo vem falando do pecado da prostituição. Ele vem falando de algumas pessoas ali na igreja de Corinto, tá, que viviam se prostituindo, estavam na igreja, se diziam cristãs, mas também se prostituíam, não é, nos templos pagãos, nos templos dos outros deuses. E Paulo vai dizer que isso não pode acontecer. A razão pela qual isso não pode acontecer está aí no verso 20. Veja que ele vai dizer assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós não estamos aqui, obviamente, meditando nesta ocasião sobre sexualidade. O nosso ponto é a fala. O que eu desejo, então, é que vocês percebam que no verso 20 nós temos um princípio que se aplica à sexualidade, tá? Esse princípio exposto aqui, né, pelo apóstolo Paulo, ele se aplica à nossa sexualidade, ele se aplica aos nossos relacionamentos, ele se aplica ao nosso trabalho, ele se aplica ao nosso uso das redes sociais. Geralmente eu gosto de falar sobre isso com os adolescentes aqui da igreja. Eu espero que nenhum de vocês já tenha escrito algo assim no Facebook ou no Twitter, qualquer rede social. Eu já vi, né, algumas pessoas escrevendo algo mais ou menos assim: o Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. O Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. Não. Nem você é de você mesmo. Ou seja, nem a tua vida é tua. Paulo vai dizer que você foi comprado, você não se pertence. Você não é senhor de sua vida, você pertence a Cristo. Cristo é senhor de tua vida, consequentemente, ele é senhor de tudo que você tem. Ele é senhor, inclusive, do teu Facebook, ele é senhor do teu Instagram, ele é senhor do teu Twitter. Então, você deve postar não o que você quer. Você deve postar o que é agradável a ele. Afinal de contas, tudo que você é e tudo que você tem é dele. Então, esse princípio, o princípio da redenção, ou seja, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos por Cristo, se aplica a tudo, inclusive à maneira como nós falamos. Olha,
eu não guardo para mim, né? O que eu tenho para falar, eu falo logo. Não. Eu tenho que pensar muito bem no que falar. Porque uma vez que eu fui comprado e eu não sou o senhor da minha própria vida, a minha fala tem que honrar o meu dono, tem que honrar o meu senhor, tem que honrar aquele que é o meu mestre. Pode ser o caso de a minha fala desonrá-lo. Pode ser o caso de a minha fala levar alguém a blasfemar dele. Pode vir a acontecer de a maneira como eu falo levar as pessoas a terem desrespeito por ele. Isso acontece. Olha, o adolescente tal, fulano diz que é crente, os pais dele são da igreja, ele vive na igreja, mas olha como é que ele fala. Veja a boca dele, como a boca dele é suja. Ser crente assim é muito bom, eu vou para essa igreja, afinal de contas, pode tudo. O apóstolo Paulo vai se queixar dos judeus da igreja de Roma, no capítulo 2, no versículo 24, dizendo que por causa deles o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Nós precisamos entender a maneira como nós vivemos, ou vai trazer honra, ou vai trazer desonra ao nome santo do Senhor. Assim também a maneira como nós falamos, a maneira como nós conversamos com as pessoas. As mensagens que nós trocamos no WhatsApp e em outros aplicativos, no Telegram. Então, você, adolescente, o que Paulo está dizendo, você foi comprado na cruz do Calvário pelo preço de sangue, e pelo preço de sangue puro, sem mácula. Você foi comprado, você não é senhor da sua vida, você não é senhor do seu corpo, você não é senhor dos seus olhos, você não é senhor da sua boca, você não é senhor da sua língua, Cristo é. Cristo é o Senhor. Então, se você de fato foi redimido, ou seja, se você foi comprado por Cristo, você vai glorificar a Deus, como diz o apóstolo Paulo, no teu corpo, ou você vai glorificar a Deus com os teus lábios. Outro texto, né, que eu quero colocar aqui para vocês, ao qual eu quero chamar a atenção de vocês, é 2 Coríntios, capítulo 5, é um versículo bem conhecido, tá? Abram as suas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, esse texto ele é bem conhecido, como eu já mencionei. Ele diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa expressão, né? Se alguém está em Cristo, a expressão estar em Cristo, no Novo Testamento, ela significa ter comunhão com Cristo. Ela aponta para uma doutrina que é uma doutrina muito preciosa para todos nós, que é a doutrina da união mística, ou seja, nós estamos unidos a Cristo. Então, na eternidade ainda, quando Deus nos elegeu, quando Deus apontou os nossos nomes e nos deu a Cristo, ele nos ligou ao seu Filho. Essa união, essa ligação, ela é efetivada pelo Espírito Santo no momento em que nós cremos nele. Quando nós cremos no Senhor, nós somos unidos a ele. E essa união, ela é mencionada aqui pelo apóstolo Paulo como estar em Cristo. Então, se você é adolescente, se você está em Cristo, isso quer dizer que você está unido misticamente ao Senhor Jesus Cristo. E essa união com Cristo, ela realizou algo na sua vida. Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. A palavra que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, ela também pode ser traduzida como criação. Inclusive, creio eu, se vocês observarem o rodapé aí das Bíblias de vocês, vai estar lá uma notinha apontando esse fato, tá? Então, você pode ler o verso 17 de 2 Coríntios, capítulo 5, ou como se alguém está em Cristo é nova criatura, ou se alguém está em Cristo é nova criação. Se você está unido a Jesus, você foi refeito pelo Senhor.
Você é uma nova criação de Deus. Você é uma nova criatura. Você não é mais quem você costumava ser. A maneira como você tratava as pessoas mudou completamente. Paulo fala sobre isso nos versículos anteriores. Observe, por exemplo, o que ele vai dizer no verso 14. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quando Paulo diz, olha, a ninguém conhecemos segundo a carne, ele está falando que, uma vez que ele foi unido a Jesus Cristo, ele não trata mais as pessoas segundo a carne. Conhecer aí é a ideia de intimidade. Ele não tem mais intimidade com as pessoas, não é? Essa intimidade não é mais caracterizada pela carne. Esse relacionamento não é mais um relacionamento caracterizado pela carne, não é mais um relacionamento carnal, agora é um relacionamento novo, mudado, completamente diferente. E o que fez com que esse relacionamento mudasse foi o fato de Paulo ter sido unido a Jesus Cristo. E tendo sido unido a Jesus Cristo, ele foi feito uma nova criação, ele foi feito uma nova criatura, mudou. Então a maneira como Paulo falava com as pessoas mudou. Lembre que Paulo antes era um perseguidor. Ele era alguém que amaldiçoava os cristãos. Ele era alguém que ofendia os cristãos, mas quando ele foi unido a Jesus Cristo, a maneira dele falar dos cristãos mudou. A maneira dele falar com os cristãos também mudou. A união com Cristo, meu querido adolescente, vai mudar a maneira como você fala, a maneira como você fala dos outros, a maneira como você fala com os outros. Isso é mudado por quê? Porque você foi feito uma nova criatura. A grande pergunta é se você foi feito uma nova criatura. É se, de fato, você foi unido ao Senhor Jesus Cristo. Lembre que, de acordo com a palavra de Deus, as nossas obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são as evidências da nossa salvação. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, né? Essas coisas, elas evidenciam se nós somos de fato salvos ou não, se nós somos de fato novas criaturas, se nós somos nova criação, se nós realmente fomos comprados pelo Senhor. Eu gostaria, então, que você refletisse de maneira muito humilde diante de Deus, Deus que sonda o teu coração. Eu não sondo, a irmã Lindalva não sonda, ninguém tem condições de sondar o teu coração, mas Deus sim. Então, sabendo que Deus sonda o teu coração, a pergunta que eu faço a você é: você foi comprado por Cristo? Você foi feito uma nova criatura? Você vai dizer, como é que eu vou saber? A maneira como você responde aos teus pais. A maneira como você responde aos comandos dos teus pais ou às reclamações dos teus pais. A maneira como você os trata. A maneira como você fala deles para os teus amigos. Mostra o quê? As mensagens que vocês têm no WhatsApp de vocês, elas revelam o que sobre isso? Vocês, rapazes, as conversas que vocês têm com as moças, né? As conversas que vocês têm com as suas irmãs ou com as suas colegas da escola, elas revelam o quê? Qual é a realidade que é apontada pelas suas conversas no WhatsApp? Vocês, moças, a mesma pergunta. A maneira como vocês se referem uns aos outros, como vocês falam uns dos outros na ausência, revela o quê? Revela que você é uma pessoa, né, verdadeiramente piedosa, que ama a Deus como Pai, que o teme, que o reverencia como o Senhor, que abraça a justiça dele, que teme ofender a Deus mais do que teme morrer? Cada um de vocês precisa examinar-se a si mesmo, precisa colocar-se diante de Deus
E a oração que eu faço, a minha esperança, é que Deus, ele leve vocês. Se de repente algum de vocês chegar à conclusão de que a maneira como fala, a maneira como tem usado a língua, revela que você ainda não nasceu de novo, que você não foi unido a Cristo, que você não foi comprado, adquirido, Deus te leve ao arrependimento. Deus mude a tua vida. Que Deus use de bondade e de misericórdia com você para que você experimente essa realidade de uma nova vida, de um novo falar, né, de poder falar aquilo que é edificante, aquilo que transmite graça aos teus colegas, aos teus irmãos da UPA. Mas lembre que tudo na nossa vida vai revelar a realidade do nosso coração. E nós podemos até ocultar isso durante algum tempo das outras pessoas. Mas em nenhum momento nós conseguimos ocultar de Deus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém. Vocês estão aí ainda? Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai passar a palavra aqui para a irmã Nidalva. Vai.
Boa noite, meus irmãos. Eu vou subir aqui. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu quero aqui, com coração muito grato, falar para o pastor Alan que nós somos abençoados, né? Fomos abençoados nessa noite. E somos abençoados por termos a graça do Senhor em conceder, né, essa oportunidade de ouvir o pastor trazer essa palavra para nós. Então, nós queremos falar que nós estamos nessa série. Próximo sábado será o pastor Paulo Brasil. Ele vai falar sobre piedade na sexualidade. E teremos ainda alguns estudos, né, baseados na piedade na vida do adolescente. Então, nós agradecemos a Deus e nos despedimos. E até o próximo sábado. Estejam conosco às 18 horas, tá? Agora, o pessoal que está presente vai vir aqui para frente. E nós vamos tirar uma foto com o pastor Alan ali na tela, né? Nós vamos registrar esse momento, tá bom? Então, para vocês que estão online, tchau. Deus abençoe vocês e até o próximo sábado.